Ah, recebi aqui já. Legal. Então, me conta primeiro o que que você pensou. Qual foi o teu raciocínio quando você fez esses desenhos? Deixa eu tentar compartilhar essa página, será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. É, eu fiz essas 2 fotos, porque eu não sabia direitinho quais fotos que a gente precisa, né, mas, eu fiz esses círculozinhos para poder mostrar para ela as regiões da celulite, e aí nessa região dessas celulitezinhas eu pensei que nós poderíamos fazer subcisão. Aí eu até queria ver contigo se só a subcisão ela já faz a quebra. Na verdade, o objetivo da subcisão é a quebra. Ela já faz a quebra e ela já tira a celulite? Já, só que o que que acontece? Quando a gente trabalha a subincisão ela vai tirar esse seio fibrótico, só que tem uma chance dele voltar. Ah, sim. A ideia é depois vir trabalhando outros tratamentos estéticos, ou então você pode trabalhar também uma suplementação com ela. Por exemplo, uma suplementação de bromelina, de morosil, a gente pode conversar sobre isso também. Porque a bromelina, ela é uma enzima, e aí ela vai dificultar a formação desses seios fibróticos. Como que é a administração dessas. Sempre via oral, tá? Sempre Via via oral. oral mesmo, né? Eh, Então, então, aí eu pensei nisso, né, na subcisão, vim com o protocolo, né, do Gluteomax, fazer essa subcisão ainda na primeira sessão do Gluteomax, já fazer isso daí para ela já ver alguma coisa, né, aham, já ver que já mudou alguma coisa. E aqui embaixo a bananinha, tirar um pouco essa gordurinha aqui. Em cima, aqui no cóccix dela, ela tem um osso bem proeminente. Ela disse que é da família dela, eles têm, né? Tem pouca gordura em cima, mas tem um pouquinho. Eu não sei se para um glúteo seria interessante, porque ele fica alto. É porque na foto não pegou tão legal. Mas ele fica bem altinho. Esse cóccix dela, ela tem um osso bem avantajado, sabe? E aí junta com esse pouco de gordura por cima, aí que fica mais evidente. Ela disse que é de família e que incomoda ela, sabe? uhum. Deixa eu tentar compartilhar, que eu não consegui compartilhar do computador, que eu estou com duas telas. Eu vou Tá. tentar compartilhar aqui do celular. Uhum. Ai, verdade. Maravilha. Isso, agora deu, né? Deixa eu pegar essa imagem aqui, que essa imagem está melhor para a gente conversar. É, Olha só, você está vendo que o bumbum dela, ele é um misto de quadrado com trapézio, né? Por que tá, quadrado? Ele é um pode. misto de quadrado com trapézio. Ele é um bumbum que aqui em cima a gente não tem marcação de cintura, Uhum. e aqui na lateral a gente tem esse colode proeminente. Sim. Tirando essa parte aqui de cima dela, esse formato de glúteo é o que mais você vai encontrar no seu consultório, tá? E eu achei super legal a sua ideia da subincisão, mas lembra que a gente conversou no início de sempre trabalhar em camadas Uhum. e não faz a subincisão no mesmo dia do glúteo max, tá? Entendi. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco que o glúteo max ele tem um ativo que o nome é hexapeptídeo 38. O que que esse ativo ele faz? Ele aumenta a lipogênese, ou seja, ele aumenta a concentração de gordura, ele aumenta a expressão de células de gordura, tá bom? Então, o que que você deveria fazer aqui primeiro? A subincisão para tirar esses seios fibróticos. Deixa essa paciente uns 15 dias fazendo uma suplementação para depois ela vir fazer o glúteo max. Minha sugestão é o que eu, Thaisa,
profissional faria. Por quê? Porque durante esses 15 dias a gente já vai ter uma melhora desse tecido, já vai ter uma cicatrização desse tecido. Digamos que ali em 21 dias seja um tempo médio para uma cicatrização completa de seios fibróticos. Mas para a sua paciente não ficar 21 dias sem voltar na tua clínica, você pede para que ela volte em 2 semanas. Ou para que ela volte toda semana, entre uma sessão e outra, você pode dar para ela uma modeladora. Ou se você tivesse uma tecnologia em consultório, um ultrassom, seria bem interessante. Mas como Então, não temos, dá uma modeladora para ela. então seria subcisão, mas suplementação primeiro. E aí Exatamente. depois seria com 15 dias, né? Trabalhar o glúteo max. Trabalhar o glúteo max. Thaisa, minha paciente vai ficar 15 dias sem vir no meu consultório. Ela está querendo resultado para amanhã. Conversa com ela que é um tratamento. É um tratamento. Agora, caso eu não queira esse intervalo de 15 e queira que ela venha, aí eu oferto o quê? Uma modeladora, uma Gente, eu drenagem não sei fazer linfática. modeladora, não. Eu posso te ensinar, tá? Ou uma outra Eu até queria aprender a fazer drenagem para essas questões, porque eu sou enfermeira, né? Então, essas coisas mais manuais a gente não teve na graduação, né? E na pós também, a minha pós ela foi muito voltada para injetáveis. Sim, vamos fazer então uma aula de drenagem modeladora e também técnicas manuais, que são bem interessantes. O que acontece com a modeladora? O nosso tecido gorduroso, ele não é um tecido compacto, né? A gente até tem um tecido compacto gorduroso, mas essa região de quadril e glúteo, ele é um tecido mais frouxinho. Então a gente consegue modelar ele como se fosse realmente uma massinha de modelar. Então, a modeladora, ela auxilia bastante. Mas ela auxilia, assim, qual sentido? Não entendi, a modeladora. No sentido de modelar essa gordura do quadril dela, tá? Melhorar esse aspecto do quadril dela. Ela consegue modelar mesmo? Sim, mas Ou é só um efeito nos primeiros dias? Para ter um efeito mais legal, a gente precisaria ter mais sessões, né? Mas seria um plus que você daria para ela não ficar 15 dias sem voltar no teu consultório. Mas eu acabei de pensar numa coisa mais legal ainda, tá, Gisele? E aí vamos ver se você acha também legal. Você tá vendo que essa paciente, a gente não vai tratar só o glúteo dela. Tem essa questão da gordura do quadril, e é por isso que a gente conversou sobre a modeladora. Poderia fazer uma modeladora bem intensa nessa região para modelar essa gordura e trazê-la mais para a parte traseira do corpo, né? Trazendo mais ali para o glúteo. Só que a modeladora, realmente, uma sessão, os resultados, eles são bem fracos. Uhum. O ideal para a gente modelar, precisaria ter ali umas 5 sessões no mínimo. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar esse aspecto, tanto de flancos quanto de quadril? Os esvaziadores de gordura que você pode colocar entre as sessões, tá bom? Essa região dela aqui entre o quadril e a perna tá muito avantajada, né? Exato, olha só, tem a região da bananinha para trabalhar, como você marcou ali. Tem esse quadril dela muito proeminente. Uhum. Esse quadril dela, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não vou conseguir desenhar. Eu acho que só Mas você tá vendo, né? Esse quadril dela aqui bem proeminente. Trabalha uma lipoenzimática entre uma sessão e outra. E também os flancos, essa lateral aqui, ó, sobre a calcinha. Essa lateral aqui, ela também precisa ser trabalhada. Ela é uma paciente que tem pouca cintura. Uhum. Então, quando a gente... Porque não é só o bumbum, sabe, Gisele? A gente tem que olhar o todo. Quando a gente olha o todo, ó, só se o bumbum dela, mesmo com celulite, sem volumizar, a gente já diminuísse quadril, bananinha e flanco, já ficaria bonito. Tu consegue ver isso? Uhum. Eu oferto os ativos lipoenzimáticos
logo no primeiro dia, junto com a subcisão, ou na semana seguinte? Tipo assim, no dia da subcisão é ideal fazer só a subcisão mesmo. Não, daí você pode trabalhar com as lipoenzimáticas. No Sabe mesmo por dia, quê? né? Pode, porque são em locais diferentes. Ah, tá. O glúteo max, ele vai pegar na mesma região da subincisão e não é interessante. Entendi. Então, ó, pega teu papel pra gente Tô montar esse anotando, protocolo juntas, tá? tá? Tô Tá anotando? anotando aqui no Perfeito. computador. Semana 1, você vai trabalhar subincisão e esvaziadores de gordura. Esvaziadores de gordura que a gente pode ver sem ser a nossa próxima aula, que vai ser a teórica do glúteo maxi, na outra, para você entender os melhores ativos, como que se aplica, enfim. Esvaziadores de gordura na região de flancos, quadril e bananinha, tá? Pode trabalhar essas 3 regiões. O máximo que você vai aplicar por região são 10 ml, tá, Gisele? Não passa de região de 10 ml. Então, como são 3 regiões, você vai trabalhar 30 ml. Aí eu vou dividir 5, 5, 5, 5, 5, 5, né? Perfeito. Isso Porque no mesmo. máximo é 30, né, ml que pode trabalhar, né? Exatamente. 10 ml por região. Então, beleza. Primeira sessão, subincisão e esvaziadores de gordura. Segunda sessão, esvaziadores de gordura, porque aí você não vai trabalhar o glúteo max. Terceira sessão, esvaziadores de gordura e glúteo max. Daí você vai começar a fazer o glúteo max. E o glúteo max, vamos olhar aqui agora essa paciente de lado. Ó, essa paciente, ela tem volumização de glúteo. Até se ela quiser, por exemplo, a região abdominal dá também para trabalhar os esvaziadores de gordura, né? Eu fico assim muito na questão dos esvaziadores, porque eu ainda até hoje não consegui ainda ver um resultado satisfatório, sabe? Sério? Então vamos melhorar essas tuas Eu, métricas aí. não, mas não sou eu que eu ainda não fiz em paciente, não. É que eu vejo mesmo, sabe? Das pessoas que Uhum. fizeram. Até eu já fiz em mim, uma pessoa aplicou em mim. E eu sou uma pessoa bem magra, bem slim, não tenho muita gordura. E eu ainda não percebi essa diferença. Não, Aí eu eles fico, será que é porque têm. está faltando um protocolo bem definido para esse esvaziador de gordura? Porque também o que eu tenho em mente, não sei se é isso. Não no meu caso, mas no caso de outras pessoas que eu vi que já procuraram serviços em outros locais, que quando a pessoa tem ela já tem um sobrepeso, não vou nem dizer obesidade, porque obesidade nem se adequa, mas até um sobrepeso ali, talvez 2, já não seria interessante, é verdade? Porque seria muita quebra de gordura que o esvaziador já não ia conseguir fazer. Com certeza. Você não vai fazer os esvaziadores de gordura em pessoas com obesidade, não. Não vai dar E conta. nem sobrepeso 2, já é uma pessoa que ela tem uma pequena, só para um refinamento. Sobrepeso dá para fazer, tá? Só que sempre quando você for associar os esvaziadores de gordura, número 1, por que que eu sou nutricionista? Porque eu vi isso na prática, né? As pessoas realmente tinham um resultado pobre em emagrecimento e em estética, porque elas não tinham cuidado nutricional, elas não mudavam hábitos de vida. Então, depois eu posso até te auxiliar em como você vai orientar essa tua paciente, mas você precisa orientar ela em relação à alimentação. Uma coisa que eu gosto de utilizar muito em consultório também, sempre associado aos esvaziadores de gordura, são os ativadores metabólicos, tá? Daí já é uma outra questão, que seria só para trabalhar o emagrecimento dessa paciente. Você pensa assim, ó, os esvaziadores de gordura, o que que eles vão fazer? Eles têm 3 formas de agir no corpo dessa paciente. Deixa eu tirar a foto dela aqui para a gente se olhar. Só um momentinho. Já antecipando a nossa, aula de esvaziadores. Como que eles vão funcionar? De 3 formas: lipólise, apoptose ou necrose, tá? Então, lipólise, aquela gordura que está dentro da célula, dentro do adipócito, ela vai sair.
São ativos que agem como se fossem detergentes, né? Tira a gordura de dentro da célula. Ele pode também fazer apoptose, ou seja, criar um meio tão inflamatório que aquela célula ela começa a liberar sinais para a morte celular. E essa célula vai à morte celular e essa gordura ela é extravasada também, ali para o meio linfático, depois corrente sanguínea, enfim. Ou ele pode fazer a necrose, que são os ativos mais potentes, que faz a necrose na hora. É um estímulo tão inflamatório que na hora essa célula, ela morre, ela vai à necrose. Que é, por exemplo, o desoxicolato de sódio, o lipossoma de girassol, são os ativos mais eficazes que nós temos hoje no mercado, tá? Beleza, então eu tirei a gordura dali, né? Essa gordura saiu. Se for apoptose e necrose, essa célula ela não volta mais, porque ela morreu. Pode até ser que no futuro tenha uma lipogênese, mas aquela célula que eu tirei, ela não volta. Ela morreu. Só que essa gordura, ela não vai sair pelo xixi, ela não vai sair pelas fezes, ela não vai sair pelo suor. O que precisa acontecer com ela, Gisele? Ela precisa ser metabolizada pelo próprio organismo. Ela precisa ser transformada em energia. A gordura, ela vai servir como um substrato energético. E o que eu preciso que o meu paciente entenda? Ele precisa entender exatamente isso. Você vai conversar com ele. Sabe o Glutamax, que é um acordo, porque ele precisa fazer exercício físico, ela precisa fazer exercício físico, nem que seja em casa, porque eu tô dando uma entrega de produto na musculatura. Se eu não tenho lesão dessa fibra muscular, esse produto não vai entrar e essa paciente vai ter um resultado pobre. A mesma coisa com a lipoenzimática. Se ela não tiver uma mudança de estilo de vida, se ela não tiver um aumento do gasto energético dela de alguma forma, essa gordura vai se reestocar. E ela vai se reestocar em outras células de gordura. Porque a gordura, ela fica, por exemplo, aplicou lá na região do flanco. Ela vai sair de dentro o tecido adiposo, ele vai sair daquela célula, mas ele não fica mais ali no quadril. Não vai ficar mais ali no quadril. Ele sai e ele vai procurar uma outra região do corpo. Exatamente. Aquela célula vai procurar, aquela gordura vai procurar uma nova região. Exato. Mas a esse momento que ela está solta, é o momento ideal para me perder ela. Exatamente. É lógico. A gente precisa metabolizar essa gordura de alguma forma. Precisa metabolizar ela, né? Exato. E aí, depois que ela é mais metabolizada, porque não tem isso de, ela vai, igual você falou, vai sair pela urina, vai sair pelas fezes. Não, ela não tem como, ela tem que ser gasto de energia, né? Exatamente, ela vai servir de substrato energético. Então, como que a gente pode fazer isso? Dieta, treino, e você pode dar uma ajudinha para ela também, através da suplementação, aumentando o metabolismo dela, ou através dos injetáveis, através dos ativadores metabólicos. Então, suplementação e ativadores metabólicos sempre vão ser ajudas para o metabolismo, mas se ela não fizer nada, continuar sedentária, deitada na cama dela, comendo hambúrguer, refrigerante, não vai adiantar. É uma mudança de estilo de vida, tá, Gisele? Isso em todos os tratamentos estéticos, injetáveis, tecnológicos, todos. A única forma que a tua paciente vai tirar essa gordura e ela nunca mais vai voltar, que realmente cirurgia, né? É cirurgia plástica. Então, você precisa ter essa conversa com ela em consultório. Seja firme. Olha, é um investimento. Você vai ter retorno, você vai ter resultado, só que nós precisamos fazer um acordo. Eu preciso que você aumente o seu gasto energético e explique isso para ela. Pode mostrar um desenho esquemático. Eu tenho alguns desenhos esquemáticos de lâminas que você pode mostrar. A sua célula de gordura, ela estoca gordura, e o que eu vou fazer com ela? Eu vou matar essa célula, dependendo do ativo, né? Essa tua célula, ela vai morrer, mas essa gordura, ela vai extravasar para o teu meio extracelular. E ela precisa ser metabolizada de alguma forma. Como que você vai fazer isso? Aumentando o teu gasto energético, diminuindo a tua alimentação, ou aumentando os teus treinos de uma forma ou de outra. Posso te ajudar, fulana. Posso te ajudar, posso te dar um a mais para melhorar o teu metabolismo. Ou seja, ativador metabólico ou suplementação. Ou os dois juntos, para os melhores dos mundos.
né? Mas dizer que só tratamento estético de tudo, Gisele, de tudo que você possa imaginar, tratamento estético sozinho não vai funcionar. Lamento te dizer isso. Aquele endolaser, você trabalha com ele, o endolaser? Não trabalho com endolaser. Mas você entende como que é o processo que ele funciona? Como é que ele funciona? Ele trabalha por lipólise, né? Ele trabalha por lipólise, ele tira a gordura de dentro da célula. Mas se você quiser, a gente pode até depois fazer uma aula teórica sobre esses métodos de emagrecimento, né? Protocolos estéticos para fomentar, assim, na tua cabeça algumas formas de emagrecimento. Aqui na cidade tem mas tem uma pessoa que ela faz a criolipólise, tem do endolaser também, mas tem da criolipólise e ela posta uns resultados assim surreais. Aí eu fico olhando e falo, gente. E aí você entrou num ponto que eu amo, que é a criolipólise, tá? A criolipólise hoje para harmonização corporal, ela é a melhor que tem. Ela é cara? É um equipamento caro? Para você comprar, o equipamento ele entra na faixa de uns 30, 40 mil reais, dependendo do equipamento. Para você alugar, eu não sei na sua cidade, mas aqui em Florianópolis fica na faixa de uns 700 reais, 12 horas. Não é caro, tá, Gisele? Porque pensa assim, ó, um protocolo, não sei quanto que eles estão cobrando aí na tua cidade, mas aqui em Florianópolis fica na faixa de uns 4, 5 mil reais, uma crioharmonização, que você não vai se propor a fazer criolipólise. O que é a criolipólise? É você deixar a tua paciente com a placa ali 1 hora e tchau, só numa região. Não. Paciente para fazer criomodelagem ou crioharmonização, ela vai ficar contigo um dia inteiro. E aí você vai trabalhar o corpo dela inteiro. E ela vai ter resultados incríveis. Você já deu uma olhada na minha página do Instagram? Já sim. Os meus resultados, a maioria é com crioharmonização. Só que eu faço pré e pós-crio. No meu pré, eu gosto de trabalhar mais os manuais, tá? Manuais ou equipamento, por exemplo, hidrolipoclasia, entro com protocolo de suplementação, entro com dieta. No dia da crio, ela fica comigo o dia inteiro, 12 horas, é um dia detox, que ela vai comer só coisinhas leves comigo, protocolos de chás, vai para a casinha dela, com uma dieta diferente. E o pós-crio, a gente trabalha os esvaziadores de gordura, e aí em locais muito específicos, naquelas áreas críticas mesmo, que a gente chama de área-chave, onde tem mais concentração de gordura, para potencializar, tá? A crio, ela vai trabalhar com apoptose, e lá nos esvaziadores de gordura a gente vai trabalhar com lipólise e necrose. Então a gente vai matar essa célula de alguma forma, tá? A gente vai atirar para tudo quanto é lado. Pá, 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 pá. Só que ela tá com a dieta dela em dia. Entendi. Uma coisa também que eu gosto de fazer com as mentoradas, que a gente começa a falar do glúteo, mas a gente vai voando, né, Gi? Já que nós vamos. Já, né? Mas fica tranquila que é assim mesmo. A primeira aula, normalmente, as mentoradas, elas vêm com muitas dúvidas e é uma aula mais confusa de conhecimento de coisas, mas você vai ver que com o passar do tempo, quanto mais conhecimento você tiver, mais tranquilas as nossas aulas serão. E uma das coisas que eu gosto de fazer com as minhas mentoradas, caso elas não tenham parcerias com nutricionistas na cidade delas, que eu sugiro que você faça, tá? É me propor também a fazer essa parceria com vocês. Então, a paciente, você já pode incluir lá no valor dela um percentual de nutrição, e aí ela faria uma dieta comigo, e a gente andaria juntas para fazer esse protocolo, que é o melhor dos mundos, para ela ter os resultados, tá, Gisele? Mas vamos lá. Vamos voltar a olhar essa tua paciente. Tá. Terminar o protocolo dela. Aí na semana 3 seria esvaziador de gordura e iria iniciar o Glúteo Max. E eu seguiria assim até finalizar as 5 sessões de Glúteo Max dela.
Exatamente. Você pode fazer até 10 sessões de esvaziadores de gordura também. Então, o que que eu sugiro? Que você vá fazendo até o final os esvaziadores de gordura, Com glúteo max. junto com o Glúteo Max, tá bom? Não tem problema, né? Não tem problema algum. Tô colocando aqui novamente a transmissão de tela para voltar lá para sua paciente. Então, anotou aí como que seria o protocolo, né? Volumização dela, da região de glúteo, ela já tem uma volumização legal, Gisele. A gente não precisa colocar focado em cima ou embaixo a nossa volumização. Pode ser uma volumização mais global. Então, a gente vai ver agora como que seriam essas marcações. Então, você vai focar realmente na região do glúteo dela aqui, ó. Vai fazer em todo o glúteo. Sem focar na parte superior ou na parte inferior. E você vai entender o porquê que eu tô falando isso agorinha, que eu vou compartilhar aqui novamente. Aula Glúteo Max, compartilhar. Foi aí, né? Deixa eu abrir novamente meu áudio. Então, o bumbum dela é esse aqui, ó. Formato trapézio ou formato A, misturado com quadrado. Tá vendo? Você consegue ver isso? Sim. Formato A com quadrado. Legal. Agora nós temos as características detalhadas dos formatos. Esquece um pouquinho ali a tua paciente e vamos olhar cada formato aqui isoladamente. O bumbum redondo foi o que eu te falei, ó, ele tem contornos mais definidos e proporcionais. Esse volume, ele é distribuído por todo o bumbum, ele tem essa aparência mais simétrica, ou seja, é o bumbum dos sonhos, né? Todo mundo busca esse bumbum mais redondo. Quando a gente for fazer a volumização, ela vai ser uma volumização geral. É basicamente o que você vai fazer lá no bumbum trapézio da tua paciente, porque ela já tem uma volumização legal olhando de lado. Então você não vai precisar focar ou em cima ou embaixo. O bumbum A, né? Teoricamente, nós faríamos uma volumização superior. Mas por que que a gente não vai fazer uma volumização superior nesse bumbum A? Porque ela também tem aquela característica de bumbum quadrado, com os flancos mais proeminentes. Então, a gente vai trabalhar também como se fosse ali no bumbum redondo, uma volumização mais geral. Então, características desse bumbum A, lá, ó, a silhueta, ela é em ampulheta, né? Ela tem aquela cinturinha bem marcada, mas é um bumbum que ele vai aumentando e com o tempo ele tende a cair. São pacientes, por exemplo, mais idosas que vão chegar ao teu consultório, ou são pacientes que têm essa flacidez muscular também mais proeminente, que aí flacidez tissular não, flacidez muscular, a gente consegue trabalhar com equipamento, e é um equipamento barato, tá, Gisele? Por exemplo, corrente russa, ou corrente alce também, que é legal. O bumbum quadrado, olha só, que é o formato mais comum, que é o que mais você vai ver no seu consultório. Ele vai ter um volume similar ali na cintura e no quadril, vai ficar reto, como é. A tua paciente ainda tem mais quadril do que cintura, né? Do que flanco. Então, por isso que eu te falei, vamos trabalhar esse quadril, porque só de diminuir esse quadril, o bumbum dela já vai ficar mais bonito. O grande problema dela não é a volumização, o foco ali não é a volumização, mas é a retirada das gorduras. Você pode até fazer um desenho com ela. Tu tem tablet? Não, mas eu faço nas notas do computador, que ele risca. Perfeito. Você pode até fazer um desenho tirando o que você pretende tirar, né? Que é o quadril, a bananinha e os flancos, para ela ter noção do como que ficaria o bumbum dela sem aquelas partes. Porque às vezes o paciente ele não é obrigado a saber isso, né? Ele chega querendo volumizar, ele quer melhorar o bumbum dele, mas ele não sabe o que vai fazer. E aí a gente, com o nosso olhar clínico, que vem diz, ó, então não é só volumização aqui, na verdade o teu bumbum ele já tem a volumização. Bota ela de lado, diferente pro espelho, faz ela entender que ela já tem a volumização, mas o que realmente falta para ela melhorar ali
é harmonizar aquela lateral, tirar aquela gordurinha. Então, a gente até preconiza que teria uma necessidade de volumização superior e trocantérica, mas não é o caso, porque ela não tem fossa trocantérica, é aquele bumbum realmente misturado com trapézio e quadrado. E tem um bumbum forma V, que é o mais difícil da gente encontrar. Normalmente são pacientes muito magrinhas, e aí elas têm mais volume em cima do que embaixo. E aí o foco da nossa volumização é na parte inferior desse glúteo. Tá? Então, coisas que você já sabe, mas que são importantes serem ditas sempre. O glúteo max ele trabalha em 2 camadas, então é um protocolo chamado de multicamadas, intramuscular e subcutânea, e é um procedimento que você faz super rápido, em 30 minutos. Tanto os esvaziadores de gordura quanto o glúteo maxi, ambos você consegue fazer em 30 minutos. Então, digamos que cada sessão sua vai dar 1 horinha. Vai ser bem rapidinho, tá, Gisele? Que você pode fazer para agilizar, que eu acho isso excelente para tua paciente não ficar esperando na maca enquanto você prepara, é antes dela chegar uns 10 minutinhos, já deixa todos os produtos puxados na seringa. Tudo preparadinho, né? Tudo preparadinho, você vai ver na semana que vem, na nossa aula prática, que eu já deixo tudo antes preparado, para quando a paciente chegar, ela só deitar na maca, eu higienizar ela, fazer as marcações e aplicar. E ser super rápido. E aí ela vai para casa feliz. Outra coisa muito importante, avise para sua paciente, antes dela ir para a sessão, para ela comprar uma cinta. E uma cinta tipo shortinho. Lembra que eu te falei que o tecido de gordura ele é frouxo? Ele pode ser maleado, né? Ele pode ser mobilizado tanto com a modeladora, com outros procedimentos estéticos, com ultrassom. Como a gente vai estar tirando gorduras de locais, aquele tecido para que ele não fique torto, né? Para que ele não se modele de forma errônea, de forma errada, a gente utiliza a cinta. Então, de preferência, essas cintinhas que tenham shortinhos. Não precisa vir até em cima, pode ser só shortinho e cintura, já que ela vai fazer a região de flancos também. Mas é importante que ela tenha essa compressão, certo? A cinta, ele faz o mesmo papel. A cinta, ele faz o mesmo papel dos tapes? Pode fazer o mesmo papel dos tapes. Você faz tapes. Não, eu não faço. É só para mim fazer analogia, né? Se é a mesma função, né? Você utiliza os tapes? Não utilizo. Mas seria a mesma função, né? Uhum. Para fazer uma compressão naquela região. Perfeito. Na equipe, a gente tem uma fisioterapeuta dermatofuncional, que ela arrasa nos tapes. E aí, se você quiser uma aula sobre tapes, eu consigo te dar também com ela. Daí não seria comigo, eu ficaria do ladinho, mas você veria também como colocar esses tapes. Pode ser, ou um ou outro. Mas o shortinho de cinta, ele é super prático. Que aí ela tira para dormir, né? E o uso durante o dia. Durante quantos dias é importante ela utilizar? Até 15 dias depois do protocolo. Terminou o teu protocolo, ela vai usar por mais 15 dias. E depois ela pode deixar a cintinha dela de lado. Então, vamos lá. Quando ela vier na semana 1, que nós vamos começar os esvaziadores de gordura, aí ela já pode começar a fazer uso da cinta até 15 dias depois. Exatamente. O ideal é que ela utilize quantas horas por dia? Pelo menos. Desde a hora que ela acordar até a hora que ela for dormir. O máximo que ela conseguir, né? Exatamente. Ela só não vai usar para dormir, porque à noite a nossa circulação ela é diferente, né? A nossa pressão ela diminui, então não é interessante utilizar nada que comprima, nem meia de compressão, nada. Então, tira para dormir. Mas durante o dia, o máximo que ela conseguir, ela faz uso da cinta. Tem paciente que tem mais de uma cinta, que ela vai intercalando, né? Um dia usa uma e bota para lavar, outro dia usa outra e por aí vai. Na criomodelagem, dependendo do pacote que eu faça, eu também gosto de dar a cinta de presente. E aí tem uma marca que eu gosto muito, que é a Svelte.
Depois eu posso compartilhar com vocês também, com você também, o contato deles, que eles fazem cinta personalizada, as cintas elas têm uma compressão maravilhosa, então pode ser até um plus que você dê. Vamos O supor. tamanho seria o tamanho que a pessoa já é habituada a vestir. Ah, eu sou uma pessoa que visto P, então minha cinta vai ser P. Isso aí, tá? Não precisa ser menor, não. É Pode assim ser o que ela tamanho tá. só para fazer aquela compressãozinha para poder ter uma modelagem melhor, né? Não precisa ser igual cirurgia, né, estética, que o negócio é. Exato, não precisa, tá? Outra dúvida sobre a cinta. Ela seria ideal, então, mais quando eu estou trabalhando esvaziadores de gordura. Isso aí. Qualquer procedimento que você vai tirar a gordura de alguma forma, você precisa utilizar a cinta para Entendi. modelar esse tecido gorduroso. Modelar. Harmonização, esvaziadores de gordura. Se você for trabalhar, deixa eu ver aqui, hidrolipoclasia. E aqui você não tem o equipamento de ultrassom. Mas eu espero que até o final da nossa mentoria, em 3 meses, você esteja com bastante dinheirinho e aí você compre. Eu tô muito ansiosa para esse glúteo, para surtir efeito e o pessoal começar a fazer propaganda, porque eu vou te mandar depois uns folders. Foi até a farmacêutica que também trabalha comigo no consultório, na parte de estética, só que ela atende parte de clareadores. E daí ela me mandou. A gente fica se compartilhando para entender como é que está o preço da concorrência. Relógio para você dar uma olhada para ver o que ela está usando. Aí vou te passar para você ver como que está o valor. E lá ela coloca uns combos, fala do número de sessões, né? Que está naquele combo, que estava por X valor e agora está por tal valor, né? E aí a gente fica olhando, tem uma base. Porque também a gente sabe o valor do custo e quanto é interessante para a gente vender, mas também tem que entender como que está o valor de mercado. Exatamente. Ainda mais quando está começando, eu tenho essa dificuldade, mas eu sei que quando a gente está começando tem que estar um pouquinho menos que a concorrência para poder atrair. E o que você vai fazendo enquanto isso, né? Eu olhei o teu perfil do Instagram, eu achei ele maravilhoso. Quem olha o teu perfil do Instagram pensa que você tá rica. É um perfil, é uma estética rica, tá bom? Então, vamos continuar nessa linha tua, eu acho maravilhoso. Eu tô começando as postagens agora, é porque eu não gosto muito daquela postagem que é muito comum, que é aquela postagem com preço, muito apelativa, eu não gosto. Não faz isso. Apesar que eu tô louca para ter cliente. Mas o que eu estava querendo fazer, eu confesso, era um patrocinado divulgando valor, para ver se chamava, né? Atraía, mas eu não sei, não é o meu perfil, mas é para poder atrair, sabe? Sabe o que você pode fazer, Gisele? Você já ouviu falar em patrocinados que não ficam na tua página? Tem um nome, acho que é Black, não sei o que lá. A galera que faz anúncio, gestão de tráfego, que sabe melhor. Mas é quando você cria um criativo, né? Cria ali um post fixo e ele não vai para o teu feed. Ele vai aparecer para as pessoas, mas não necessariamente ele vai estar ali no teu feed, tá? Você faz isso lá na gestão de anúncios. Tu não vai fazer pelo impulsionar do Instagram. Não é pelo turbinar, né? Não. Você vai entrar lá na gestão do Instagram, do Facebook Ads e vai criar um anúncio lá. E esse anúncio não vai para o teu feed. Então, você pode fazer com preço, pode colocar algo mais agressivo mesmo. Pelo menos para poder chamar uma atenção nesse momento, sabe? Porque as pessoas, elas estão muito ligadas a valores. Elas já querem ir para o consultório tendo uma ideia do preço. Apesar que a gente sabe que é individualizado. Uma vantagem que eu acho do corporal, eu posso estar enganada, mas em relação a valores, é porque, querendo ou não, o público ele já tem uma consciência de que é individualizado, porque ele sabe que são regiões totalmente diferentes e difere de pessoa para pessoa, diferente de um rosto.
um rosto, ele já tem aquela ideia de que o Botox é X valor, independente se vai ter avaliação ou não, se você vai colocar unidades ou não. Eles já vão treinados de que 1 ml é R$ 1.000, por exemplo, e é isso. Então, se ele botar 2 ml, vai ser 2.000. E o glúteo não, o glúteo, como outra área do corpo, ele já tem a ideia de que são regiões grandes e que a minha região do meu glúteo é diferente da região do colega, porque a gente tem proporções diferentes. E o corporal não, o facial não, eles já vão muito ligados. Quanto que é 1 ml, né? E do glúteo eles ainda não conseguem ter esse parâmetro, graças a Deus. Porque eles não vão tão treinadinhos, né? De que, mas lá no fulano tá X valor, e aqui tá esse, né? Eles não têm muito isso diferente do facial. Isso aí. E tudo isso que você está falando, Gisele, isso vira conteúdo para tuas redes sociais, para você impor a tua autoridade e o teu valor, porque eles estão vindo pelo preço ainda. Enquanto você atrai eles pelo preço, e aí você busca fazer esse teu anúncio para ele não ir para o feed, lá pelo Facebook Ads, você vai trabalhando no teu perfil essa construção de valor dos teus protocolos, onde você vai falar exatamente isso, que não é padrão, cada paciente vai ter uma personalização desse protocolo, mostra o que você pode fazer, né? E tem muita coisa para trabalhar. Tudo isso que você acabou de falar dá para virar conteúdo, tá, Gisele? Então vai fazendo a tua construção de valor enquanto você vai captando o paciente pelo preço. E o paciente ele pode até chegar pelo preço, mas quando ele chegar no teu consultório, você mostra o teu valor. Mostra teu valor. E aí você coloca um produto de entrada. Um produto de entrada pode ser as sessões do Glúteo Max. Ele pode fazer só as sessões do Glúteo Max pelo valor X que você vendeu lá no teu anúncio. Mas quando ele chegar, você leva ele para frente do espelho, mostra para ele que não é só o Glúteo Max que vai dar resultado, que ele vai precisar fazer talvez um esvaziador de gordura, um ativador metabólico, e ali você consegue agregar valor para que ele consiga entender. Pode ser que a gente gaste nosso latinha à toa. Isso acontece, de mostrar para o paciente, mas ele já veio com aquele valor que ele ia investir ali em mente. E tá tudo certo. E lá no final, quando ele vira o resultado que ele teve com o Glúteo Max, talvez ele queira fazer o restante, né? Então, perder o paciente, tu não vai. Tu vai captar ele pelo preço e depois tu vai mostrar para ele o valor. Quando você faz esse protocolo de esvaziadores de gordura com o Glúteo Max, e aí também tem muita necessidade de tratar a flacidez tissular, porque o Glúteo Max, o que ele traz mais ele traz a hidroxapatita. E a hidroxapatita eu vejo que ela não é um bioestimulador tão eficiente para o corporal, né? Para o corporal ele é melhor o polialilático. Olha, né? Só, o Glúteo Max ele não tem hidroxapatita. Não, né? Então foi outro que eu vi de outra marca que tem hidroxapatita, que é bem pouquinho, acho que é 15%, eu não lembro qual foi que eu vi, que vem hidroxapatita, eu não sei se foi da Victa, eu acho que foi da Victa que eu vi. Se eu não me engano, o que tem hidroxapatita hoje em dia, porque eu não sei se você soube, mas a PhD do Brasil e a Biometil, ambas tiveram problemas há 2 anos atrás com a Anvisa por conta da hidroxapatita. Então, eles minimizaram ao máximo a quantidade de hidroxapatita e só o Pampap Glúteo, que eu até falo como uma associação possível aqui do Glúteo Max, que é da PhD do Brasil, Pampap, ou da Biometil, se eu não me engano, é o Pump Glúteo. São nomes muito parecidos, tá? Da Victa eu não conheço. Eu conheço as mesclas da Victa. Eu vi, vou te mandar. Eu acho que foi algum que eu vi que falava lá 15%. Era uma porcentagem muito pequena. Porque o Glúteo Max ele vai tratar uma flacidez muscular e uma flacidez tissular, porém de uma forma um pouco mais sutil. Exatamente. Vamos. E aí eu posso fazer o polialilático no paciente depois do protocolo do Glúteo Max, ou eu faço, por exemplo,
No meio do tratamento do Glutiomax, eu posso fazer um polielilático ou não? Ou depois? Sempre no final, Gisele. No final, fiz todo esse protocolo de esvaziador de gordura, tonificação. Aí eu venho tratar essa flacidez de fato, né? Exato, a gente sempre vai começar com aquele raciocínio clínico que eu te falei no início. É por camadas. Por camadas. Qual que é a camada que a gente coloca o ácido L-lático, polilático? O tecido subcutâneo. Não vai ser no tecido subcutâneo, vai ser na derme. Na derme mesmo, né? Na derme mesmo. Deixa eu abrir uma imagem aqui na internet que eu não coloquei para te mostrar os tecidos e aonde que a gente vai colocar os produtos. Só um momentinho aqui, tá? Eu sempre trabalho que é no segundo vazio. É no segundo ou é no primeiro? No caso do glúteo. Olha, para melhorar a pele, é no É primeiro no vazio. primeiro vazio. Exatamente. No segundo vazio, realmente você vai para a camada subcutânea. Pode ser também, tá? Só que você não vai melhorar a flacidez tissular. Você vai trabalhar a volumização. Flacidez tissular, que é pele, é derme. Mas foi aquilo que a gente conversou também no início. Os tecidos, eles são comunicantes. Vai reverberar, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Essa imagem tá bem legal. Só um momentinho, tá? Que eu tô abrindo a imagem aqui. Os esvaziadores de gordura que você gosta de utilizar são os da PHD? Eu utilizo os da PHD. Eu tô até com alguns aqui do lado. Eu tô tentando ver o catálogo da Biometil, mas eu falei com o representante, ele pediu meus dados e ele não me responde mais. Já mandei para ele e ele não responde. Eu te passo um contato diferente, tá? Que a menina, ela responde bem rapidinho. Olha, eu gosto muito de utilizar esse daqui. Esse é o Power 2 redutor. E ele vem assim, ó. Dentro de uma caixinha. E aqui nessa caixinha, vários bercinhos. Tá vendo? Vários bercinhos. Aí aqui tem um só, porque eu já usei os outros. Mas cada ampolinha dessa aqui, ó, elas são somadas para montar uma mescla só. Ah, tá. Cada ampolinha dessa é um ativo. Ah, tá. Não, é porque o que eu tinha comprado, que foi para fazer em mim mesmo, ele já era uma ampolinha já completa. Vinha a caixinha com 5, e aí cada ampolinha era uma sessão. Eu tenho desses também, ó. Esse aí. Isso. Esse daqui é o Light 2, né? Ui, esse acabou. Vou jogar essa caixa fora. Esse aqui é qual? Ah, esse é o Power 1. Também uso o Power 1. O Power 1, ele vem assim, né? O 2 que vem daquele jeito lá, né? Tudo separado as mesclas, os ativos. Exatamente. Daí é um só, 10 ml. Então, você pode utilizar até, na verdade, você falou 30 ml, mas a gente pode utilizar até 50 ml, tá? A gente pode utilizar até 50 ml em uma sessão. Só que você vai colocar 10 ml por quadrante. 10 ml por região. Tá bom? 30 ml só se for desoxicolato. Ativos com desoxicolato, a gente não passa 30 ml. Ah, tá. Com dexicolato que é até 10, né? Isso. Mas se você for trabalhar ativos que sejam só lipolíticos, como por exemplo nesse Light 2 aqui, ó, que era só colina, silício, inositol, taurina, L-carnitina, tripeptídeo e lidocaína, pode trabalhar, não tem desoxicolato, que até acabou.
que é aquela área de pouca prega de gordura, menos de 3 centímetros de gordura. Daí você pode trabalhar ativos lipolíticos. Tem uma funçãozinha, né? Porque vai tirar a gordura ali da célula, mas a célula ela vai continuar existindo. Tem essa questão, né? Entendi. Sobre valores, Thaisa, é Thaisa ou Thaisa? Thaisa. Thaisa. Você vende em média por quanto? Você vende assim a cada 10, você analisa no paciente que você vai utilizar 30 ml no total. Aí você pensa, não, então o meu valor é 10 ml, então vai ser 30, eu vou fazer 3 vezes os 10, né? Exatamente. Nunca vendo só os esvaziadores de gordura, tá? É muito difícil eu vender só os esvaziadores de gordura. Mas o cálculo que você tem que ter em cabeça é: uma sessão eu preciso pagar todos os meus custos em uma sessão. E as outras é só lucro. Esse basicamente é o meu pensamento. Hoje, quando eu fecho protocolos, né? Eu fecho protocolos. Então, sempre vai ter um acompanhamento nutricional do início ao fim do protocolo. Vai ter o pedido de suplementação e exames, que eu também coloco ali. Tem os procedimentos estéticos, então, como eu trabalho muito com emagrecimento, normalmente tem a crioharmonização, e aí eu associo aos esvaziadores de gordura. Meus protocolos estéticos, Gisele, nenhum é abaixo de 4.500, tá? Nenhum eu cobro menos que isso. E dificilmente o paciente vai chegar no meu consultório querendo fazer só uma coisa, como, por exemplo, que crioharmonização, e ele vai fazer só a crioharmonização. Na verdade, as pacientes que eu tô atendendo hoje, nenhuma é só crioharmonização. Todas essas já passaram. Antes, só a crioharmonização eu fazia por 3.000, só a crioharmonização. Hoje em dia, nem isso eu faço mais, tá? Não, eu pergunto porque às vezes tem paciente, eu ainda não atendi, mas já referiram que queriam fazer, colegas, né? Os esvaziadores, assim, na região de abdômen, que é uma prega pequena, e eu não tenho nem valor para vender. Vou abrir aqui para São você. pessoas que já faz atividade física, já tem a barriga bem sequinha e quer dar só um refinamento ali numa preguinha que está incomodando, sabe? Então, vou abrir aqui para você a tabela de custos da PHD do Brasil, para a gente calcular juntas esse teu valor. Vamos trabalhar o Power 2? Que o Power 2, ele é o ativo mais potente, né? Então, olha só. O Power 2, ele tá na faixa de R$ 206. Então, a tua sessão, uma sessão, ela tem que ser isso. Pelo menos isso. Para você zerar ali. E o restante ser tudo lucro. Esse Porque é o meu pensamento. ele 206 já é a caixa para a quantidade de sessões todas, né? Exatamente. Então, você pode cobrar isso, tá? 206 vezes 5 vende a R$ 1.000 esse procedimento para ela. Para você lucrar bem. Porque ali dentro vai entrar as tuas agulhas, o seu tempo. Isso tudo é contabilizado. Você ia gostar de uma aula de precificação? Então, eu já aprendi a fazer a precificação já. Eu fico na dúvida mesmo em relação a esses serviços que é menores e que a gente vende por sessão, né? Porque como o meu, ele é... sou focada ainda, né? Mais no facial, que às vezes são sessões mais rápidas, né? Você pode até montar um protocolo, mas é protocolo que não são várias sessões de valores pequenos, né? E aí, esses valores pequenos, eu fico um pouco na dúvida em relação à venda dele, como que eu faço essa venda. Tá. Mas, em média, né, vender uma quebra de gordura aí por R$ 250, R$ 260, né? Isso. Você pode colocar a tua sessão a R$ 200. E aí eu for posso trabalhar o preço. pensar, se meu Gluteomax eu estou vendendo por 1.500 as 5 sessões, então ele completo com os esvaziadores, eu vou vender aí por 2.500, né? Exatamente. Esse vai ser o teu pensamento. Só que o que você tem que levar em consideração? Que esse valor, se você fizer uma sessão só, você não vai ter lucro.
Então, você Sim, tem que vender mais de uma sessão. já tem que vender protocolo fechado, né? Porque Exato, senão a pessoa também faz uma sessão e vai embora e não aparece mais, aí fica daquele jeito. exato. Vai ter que deixar tudo amarradinho, todas as vindas. Você vai vestir tal dia, tal dia, tal dia, né? Aham. Thaisa, não quero que a minha paciente venha várias vezes. Começa a pensar na crioharmonização mesmo, para emagrecimento, tá, Gisele? Depois a gente vai amadurecendo os teus protocolos e Uhum. pode ser que lá na frente você veja que é mais vantajoso trabalhar com a crioharmonização para redução de gordura mesmo. Porque foi o que você falou, tem paciente que quer um resultado instantâneo. Uhum. E Quando aqui, você quando você faz. Aí tá, outra coisa, né? Esse esvaziador de gordura, esse preço, mas ele são ampolinhas de 10 ml, né? Que vem. Aí se o paciente vai usar 30 numa vez, é mais. exato. E se ele for fazer 3 regiões, quantas ampolas vão ser? Vão ser 3. 3 ampolinhas, né? Uhum. Na Entendi. verdade, esse valor que eu te dei aqui, ele é o valor da caixinha com 5. 50 ml, né? Isso aí, tá? Entendi, entendi. Eu tenho uma tabela de precificação. Eu tenho uma tabela de precificação. Se você quiser, a gente pode fazer uma aula só de precificação. Ou se você quiser, eu libero para ti essa tabela de precificação também, Uhum. tá bom? Das duas, Entendi. uma. Eu acho legal. Você trabalha com os bioestimuladores? Não sou eu que faço. Hoje na equipe quem faz é É a a bio... biomédica. Mas aí quando vocês fazem, vocês usam o Eleva? O Sculptra. O Sculptra é melhor? Eu gosto mais do Sculptra. Teve uma vez que eu utilizei, pena que já saiu de linha, que era a hidroxiapatita da própria PhD do Brasil. Uhum. Que foi há 2 anos atrás, quando eles tiveram um problema. E essa hidroxiapatita, ela inchava muito. E a paciente saía de lá que nem uma tanajura. E aí dava um resultado imediato maravilhoso. Em termos de volumização momentânea, a hidroxiapatita ela vai ser superior, porque a hidroxiapatita ela gera um edema maior. Mas é só pelo edema, né? Não pela. Gera até na face. Não é em todo paciente, mas em mim, como paciente de hidroxiapatita, mas principalmente do Diamond, o Diamond da Renova, eu percebo que ele dá um. Eu fiquei alguns dias assim, meu Deus, tô estranha. Porque ele dá um edemazinho um pouco mais chatinho. Mas se você for falar em nível de resultado, porque o resultado ele vem depois, né? Ele não é tão vantajoso, né? Trabalhar, né? O hidroxiapatita. Eles Eu, são eu ainda prefiro trabalhar com Sculptra, com ácido L-polilático. com duas, aquelas duas, vem duas ampolinhas, né? Na caixinha eu não trabalho com ele não, mas são duas. Você prefere do que o Eleva? Exatamente. Aquela quantidade mesmo que vem no Uma ampolinha já é o suficiente, para tá? dividir para o glúteo. Exatamente, não precisam ser as 2 ampolinhas. Acho que a caixinha tá na faixa de R$ 2.500. E aí dá para colocar. Porque eu vou fazer um na minha cunhada também, só que da minha cunhada vai ser só custo, né? Aí eu vou passar para ela, é custo para ela fazer o mexão para mim também. Mas aí para todo mundo a gente já consegue começar com esse protocolo, né? De esvaziador de gordura, de subcisão, Gluteomax. E aí, quando eu finalizar a 7ª semana com o Gluteomax, que eu for para a 8ª, eu entro com o bioestimulador, né? Pode ser. Na 8ª sessão. Sempre tem que dar um espaçamento. Uma semaninha, né? E aí, esse bioestimulador no glúteo, o paciente pode sentar normalmente, ele tem que massagear ou não, ou só é a massagem que eu faço ali na hora mesmo, porque na face a gente sempre orienta, né? Massagear 3 vezes ao dia, papapá, né? Mas no glúteo não precisa massagear, só aquilo que faz o consultório.
Exatamente. De preferência, utilizar a cinta de Depois, compressão sempre também. assim. Entendi. Sempre a cinta, tá? O bumbum a gente vai estar sempre sentando, é uma área que a gente mobiliza mais. Então, o paciente não precisa estar mobilizando o tempo todo, porque ela já vai estar mobilizando essa área, Entendi. tá? Só é ruim, por exemplo, pacientes que trabalham muito tempo sentada. E aí, auxiliar ela, né? Falar para ela realmente fazer umas massagens ali de mobilização. Mas se é uma paciente que não, que trabalha andando, não precisa ter toda essa a regra dos 5, né? 5 vezes por dia, fazer. Que o polialilático é dos 5, a hidroxi é dos 3. Outra dúvida. Aproveitando para tirar todas as dúvidas. Isso aí, tira. Que aí depois, né, já vai ser mais fixo do tema. Lembrei. O Glúteo Max não precisa massagear, não precisa. Aplicou quietinha, não tem aparelho, porque eu não tenho. Pode fazer agachamento. Pode. A gente vai chegar lá, tá? Se o paciente já treinou no dia, não tem problema, pode injetar. Não tem problema, pode injetar, é até melhor. Porque se a paciente treinou no dia, ela já rompeu fibra. Melhor ainda, né? Se ela já treinou no dia. Melhor ainda, tá? Vamos prestar atenção aqui, pra gente dar continuidade nessa parte do glúteo max. E aí, no final, a gente tira dúvidas sobre outros protocolos. E outra coisa também que eu quero ver contigo no final é a gente já traçar todas as nossas aulas até o final. Data, hora. Certo? Por mim, pode ser segunda, já até adianta. Ah, é? Coisa boa, então. Então, vamos lá, ó. A fase 1, a gente vai trabalhar o estímulo muscular. Exatamente aquilo que você falou, né? O paciente já treinou no dia, tem problema? Não, porque nessa fase aqui eu quero estimular a quebra muscular. Essa fase aqui, olha só, deixa eu compartilhar essa outra guia aqui para mostrar todos os ingredientes que tem no nosso glúteo max, na fase 1, e você vai me entender. Ó, bem legal, né, esse e-bookzinho que eu montei. Muito bom. Fase intramuscular. Ácido hialurônico, só que sem reticulação. Palmitoil, tripeptídeo. Isoleucina, leucina, valina, arginina, glicina, tirosina, ácido glutâmico, prolina, ácido aspartico, histidina. O que é isso que eu tô lendo? E continua, ó, metionina, hidroxiprolina, treonina. O que é isso? Aminoácidos. Todos eles são aminoácidos, tá? Tirando o ácido hialurônico e o silício, deixa eu ver aqui. Ó, tirando ácido hialurônico, DMAI, que também não é, né? A fenilalanina. Fenilalanina também é aminoácido. Vitamina B12, silício, magnésio e a própria lidocaína, o restante é tudo aminoácido. Uma proteína é uma molécula gigantesca, composta por vários aminoácidos. É como se uma proteína fosse uma parede e os aminoácidos eles fossem as paredinhas. Qual que é a base da estrutura da musculatura, das fibras musculares? A proteína. Então, para que esses aminoácidos eles auxiliem na construção dessa proteína, eu preciso ter quebra dessas fibras. Senão, não faz efeito nenhum. Nenhum. Porque tu pensa, tu vai injetar ali aminoácido, só que a célula ela não está preparada para isso. A célula ela precisa ter um estímulo, tá, Gisele? Ela não vai construir uma proteína porque você colocou ali aminoácidos. É que nem você tomar whey protein e você não ir para academia. Esse whey protein ele vai ser estocado de outras formas, né? Esses aminoácidos eles vão ser estocados de outras formas no teu organismo, mas não necessariamente eles vão para a tua musculatura. É igual você tomar colágeno oral e achar que esse colágeno vai para a tua pele. Não vai, tá? A gente precisa ter estímulo. Essa célula ela precisa receber uma sinalização para preciso produzir colágeno, preciso produzir mais fibras musculares. E como que a gente faz isso?
No facial, por exemplo, ou no corporal, quando a gente quer estimular colágeno, a gente precisa agredir essa célula, que é o que o ácido polilático faz, é o que a hidroxiapatita faz, né? No corporal, mesma coisa. E quando a gente vai trabalhar a musculatura, o exercício físico nessa fibra muscular ou as correntes que a gente utiliza para quebrar essa fibra, ela ter esse estímulo e ter a entrega dos aminoácidos. Então, por isso que no final do protocolo, normalmente as pessoas elas utilizam as correntes, o uso das correntes ou das supramáximas ou dos exercícios físicos. Você pode pedir para a tua paciente ali mesmo, terminou de fazer a fase 1 e a fase 2, fazer elevação pélvica na maca ou fazer agachamento na maca, tá? Mas você precisa ter essa quebra e conversar com ela que esses exercícios, caso ela não faça exercício em academia, ela vai continuar fazendo em casa diariamente. Seria, por exemplo, ela está comigo lá em consultório, seria mais ou menos como que fala? Quantas repetições? Podem ser 3 séries de 15, já que tá sem peso. Já é suficiente? Já é o suficiente, já vai romper fibras ali, tá bom? E orientar ela para que em casa ela continue fazendo. E se ela treina, que ela faça treinos regulares de glúteo para ter essa quebra de fibra muscular também. Porque precisa haver essa quebra das fibras musculares para os aminoácidos serem estocados, né? Exatamente, para eles criarem novas fibras musculares. A fase 1, ela vai trabalhar a volumização a nível muscular. Então, não faz sentido a gente não quebrar essa fibra para que realmente tenha essa entrada de aminoácidos e a construção de novas fibras. Então, precisa ter exercício. Ou exercício, ou o que a gente faz em consultório com as correntes, tá? Porque o que a corrente faz é isso, né? Romper as fibras, né? Exatamente. Nada além disso. Nada além disso. Nada além disso. Porque o pessoal vende, né? Que é para antigamente, né? Talvez até hoje, que é para tonificação do glúteo e tudo, mas ele isolado não faz nada. A corrente russa isolada? Vamos lá. Se você está rompendo fibras, essa fibra ela precisa ser recomposta. Então, teoricamente, a gente vai ter um crescimento muscular, vai ter um aumento de fibras ali. Só que se é uma paciente que não ingere proteína, que tem uma alimentação toda desregrada, pode ser que não funcione. E é lógico. Mas ainda que funcione só com alimentação é pouco, né? Você já está dando um estímulo. É como se você tivesse indo para academia e feito um treino de glúteo. Mas pensa assim também, ó, por que os resultados da corrente russa eles são tão pobres? Porque você vai fazer uma sessão por semana. Você vai uma vez para academia? Não, vai até mais, né? Entendi. As pessoas vendem também muito aquele pump glúteo, né? Que é aquele que... Aquilo ali, Não só adianta ilusão. nada. Eu fico pensando que vai dar flacidez porque o trem suga. Exato. Sabe o que é legal? Para trabalhar ele antes de procedimentos. Então, antes do Glúteo Max, eu gosto de colocar o pump. Você vai ver na nossa aula prática da semana que vem que eu sempre uso o pump antes. Por quê? Porque eu trago a circulação, eu deixo... Aquele lugar, é mais para esse intuito, não para crescer um bumbum, né? Exato, exato. Ele vai te dar um resultado imediato. Então, para tirar foto... Uma foto, sim, entendi. Exato. Mas não é algo que eu vá vender porque ele vai trazer um resultado isolado. Ele é para, igual você falou, para você conseguir ativar a circulação e trazer aquela circulação mais para onde tu vai fazer injetar, né? Exatamente, tá? É exatamente isso. Então, vamos lá. Vamos continuar, senão não vai acabar. A fase 1, a gente vai colocar sempre 5 ml de cada lado, né? Então, 5 ml em cada glúteo. São 10 ml, né? A ampolinha da fase 1, da fase 2 também. E normalmente a gente aplica assim, ó, do jeitinho que tá na imagem. A gente vai colocar 2 pontinhos em cima,
um no meio e 2 pontinhos embaixo. E qual que é o nosso alvo? É lá no glúteo máximo, tá? Então, a gente vai distribuir esse produto em toda a musculatura para ter o máximo de resultado possível. Todos os tipos de bumbum, tá vendo? A gente vai fazer a mesma marcação. Nessa fase 1, a gente não vai se preocupar muito com onde vai colocar o produto. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a musculatura. E a musculatura como um todo, ela pega toda aquela região glútea, só que da musculatura mais externa. Qual a agulha que a gente vai utilizar aqui? De preferência, a do canhão roxo, que é a 20 por 0,5, ou, se você quiser também, pode utilizar a cinza, que é a 25 por 7, tá? 25 por 7. Ou a gente vai utilizar a 20 por 5,5 ou a 25 por 0,7. Isso, se a gente for ver em Gauss, acho que essa daqui é a 24 e a outra é a 26. Eu acho que é isso, tá? Em Gauss. Sim. Mas eu sempre vou pela corzinha do canhão. Sim. É a lilás e a cinza. Sim. Ou a cinza. Ou uma ou outra, tá bom? É isso mesmo, ó. É a 24 e a outra é 22. Foi isso que eu falei, né? 24 e 22. A lilás é 24, 24G, e a cinza é 22. 22G. Perfeito. Vamos continuar aqui. Cadê? Compartilhar essa guia. Volta. Cadê? Sumiu. Vamos recomeçar aqui. Agora vai. A gente tem muita aba aberta e ele tá dando ciricutico. Oi, que bom que você voltou. Então, entendido isso, fase 1 sempre espalhando por todo o glúteo, independente de qual formato for esse glúteo, tá? Na fase 2, a gente sempre vai aplicar na camada subcutânea, que é a camada de gordura. Ele vai auxiliar também na produção de colágeno, porque lembra que eu te falei que os tecidos eles são comunicantes? Então, você vai ver que ele tem alguns ativos também que são para estímulo de colágeno. Vamos descer aqui, ó, lá no nosso e-book. Então, preste atenção, ó, quais que são. Hexapeptídeo 38. O que esse ativo ele faz? Ele aumenta a lipogênese. É aquele ativo que vai aumentar a proliferação de células de gordura. Caramba, Thaisa, vai aumentar a proliferação de célula de gordura, mas não era isso que eu queria. Célula de gordura, ela também dá volume. Sabe quando a gente faz lipoenxertia? Que tira a gordura de um lugar e bota em outro? As células de gordura, elas servem para dar volume. Então, a gente vai colocar esse produto onde a gente quer aumentar esse volume também da camada gordurosa, tá? Então, o hexapeptídeo 38, ele tá aqui para isso, para volumizar essa região subcutânea. Então, a gente vai volumizar a região muscular com a entrega de aminoácidos e vai volumizar a região subcutânea com o aumento da camada de gordura. Ácido hialurônico, aumentando a hidratação, melhorando o meio, vai melhorar tanto o meio subcutâneo quanto o meio intradérmico. O DMAI, que faz o estímulo da produção de colágeno. Vitamina C, que é cofatora, ou seja, ela entra ali na reação química para a produção de colágeno. Silício, mesma coisa. Piruvato de sódio também vai auxiliar na produção de colágeno. Sulfato de cobre, de zinco, magnésio, cloreto de sódio e a lidocaína para amenizar dores. Então, aqui o que vai acontecer? Melhora da pele e aumento de gordura. Essa é a finalidade da fase 2, tá? Aí eu até coloquei aqui, ó, no e-book falando sobre o hexapeptídeo 38, que é o ativo de interesse aqui pra gente. E como é que a gente vai fazer essa aplicação? Se for uma paciente que você precisar fazer uma
harmonização global desse glúteo, uma volumização global, como é o caso da tua paciente modelo, não, né, da paciente que a gente estava fazendo o estudo de caso, vai ser essa primeira imagem. Epa, tô na guia errada. Agora que eu olhei para a imagem e vi, ó. Você vai fazer uma aplicação global por todo o glúteo, certo? Então, os pontinhos, você tá vendo que eles não ficam focalizados ou em cima ou embaixo, ou na fossa trocantérica, não. Eles estão espalhados por todo o glúteo. Ou você também pode observar esse glúteo e ver aonde você precisa colocar a fase 2. Eu coloquei essa imagem empinando o bumbum, que seria uma sugestão 2, mas a gente também pode colocar em pontos focalizados, como, por exemplo, na própria fossa trocantérica. A fossa trocantérica, né, é aqueles buraquinhos como se fosse a covinha do bumbum. A gente pode focar produto ali também, para aumentar, para volumizar aquela camada de gordura da fossa trocantérica e deixar o bumbum mais redondinho. Tá bom, Gisele? Então, a gente vai trabalhar a fase 2 de forma diferente da 1. São mais pontinhos. Eu coloquei ali em média 20 pontinhos, 25 pontinhos com cada incisão 0,2 ml, mas não necessariamente, tá? Se for uma paciente muito pequenininha, vão ser menos pontos. Se for uma paciente muito grande, vão ser mais pontos. E aí a gente vai precisar fazer cálculo na hora. Então, se são 5 ml dividido pela quantidade de pontos, a gente vê quantos ml a gente vai colocar em cada pontinho e vai aplicando. Essa fase 2, ela arde. Então, a tua paciente, ela precisa saber disso antes. Porque senão ela vai falar, poxa, você não me avisou, tá doendo, tô sentindo muita dor. Então, avisa pra ela que a fase 1, ela não vai sentir nada, ela não vai sentir absolutamente nada. Se a tua mão for bem levinha, ela não vai sentir nem agulha. Mas a fase 2, ela vai sentir sim, é como se fosse uma picadinha. Ela é bem ardidinha, tá certo? É um produto denso. Tá sem som, Gi. Pode passar anestesia tópica só para dar uma amenizada na entrada da agulha? Mas não vai mudar coisa, mas pode fazer que não tem problema, né? Aham. O que eu vou te falar? Vai adiantar só para a picadinha da agulha mesmo. Uhum. Porque eu não parei de compartilhar, não. O que ele deu que eu parei de compartilhar? Mas o que acontece? É lá dentro que arde. Sim. Uhum. É lá dentro que arde. Deixa eu tentar compartilhar novamente. Aqui. Esta vídeo chamada. Ok. Tô voltando aqui, tá? E o produto, ele já tem lidocaína. Imagina se ele não tivesse lidocaína. É bem chatinho, ele é bem chatinho. Então, avisa a sua paciente que arde um pouquinho, tá? Ela vai sentir uma picadinha e uma ardidinha. Fala isso de forma bem leve. Ó, você vai sentir uma picadinha ou uma ardidinha na fase 2. Já avisou. Você pode fazer essa aplicação da fase 2 também com cânulas, tá bem? Eu não gosto de fazer com cânulas. Por quê? Porque o resultado ele fica melhor quando você trabalha de forma pontual. Quando você entrega ali em bolos. Tá sem som, Gisele. Se você quiser falar, tem que abrir ali o teu microfone. Não, eu só concordei. Isso. Eu prefiro fazer essa entrega em bolos, porque aí eu sei exatamente onde está indo. Aqui você poderia fazer, né, em cânula com um ponto só, fazendo todo o leque ali em 360, em cruz, que a gente chama, ou em leques. Daí você pode colocar 2 leques ou 3 leques, até como que tá aqui na imagem, tá bom? Eu prefiro fazer com as entregas. Contraindicações, que é muito importante falar. Tem um paciente que chega e ela já tem PMMA no glúteo, não dá para fazer. Paciente que tem PMMA, a gente vai mandar ela para casa. Fazer volumização de glúteo a gente não vai conseguir fazer. O máximo que você conseguiria fazer é trabalhar a derme dela. Então, por exemplo, com a hidroxapatita, ou com Sculptra, ou com Eleva, enfim. E ainda com muito cuidado, porque a gente não sabe como que foi inserido aquele PMMA. Tem caso de PMMA no facial, por exemplo, que
não foi comigo, mas uma mentoria que eu estava tendo, a paciente, ela foi feita a ultrassom para verificar, né, onde que estava o produto, e o produto ele estava espalhado em várias camadas, Meu né? Deus. Então, assim, tem estudos de caso, né, também que você avalia. Então, tem como você não, né? Exatamente, é bem complicado. Silicone também. Mas E ainda tem aquele público, eu não sei se já chegou para você, mas eu imagino que deve ter, que nem sabe que foi injetado PMMA ali, né? Eu acho também que tem deve existir isso. esse público no glúteo, né? Por ser com custo menor, que talvez foi vendido e a pessoa nem sabe que foi injetado um PMMA ali. PMMA, Porque se tem de metacrilato. tudo, né, na vida, então deve ter esse público aí também, né? Eu nunca peguei, tá, paciente. Já peguei paciente que tinha PMMA e eu expliquei que não tinha como fazer. Paciente com silicone, que a gente identificou que o silicone não estava intramuscular, né, submuscular, porque ele tem que estar embaixo do músculo para poder fazer o glúteo maxi. Se tiver sobre o músculo, não dá. Eu não sei se você já viu vídeos de pacientes que giram a prótese entre a pele e o músculo, e dá para sentir a prótese nessas pacientes, e aí não dá para fazer também. Mas paciente que não sabia que tinha PMMA e tinha, nunca peguei, não. E é um perigo pra gente, Deve né? ter esse público aí perdido por aí, com certeza, porque hoje tá, né, Ah, agora você imagina que perigo pra gente, né? A paciente tem lá o PMMA dela, não sabe que tem PMMA, mas volumizou por muito isso que é tempo. bom estar bem explícito na amnese, né? Não possuo PMMA. E isso, e Tem falar que estar isso. muito explícito, né? Porque, sei lá, de repente dá uma coisa e a pessoa tinha, não sabia, porque tem pessoas também que injeta. O próprio paciente, ele nem tem certeza do que, nem lembra o que foi injetado, né? Tem muita gente que não sabe o que foi injetado. E O profissional explica, mas ele nem assimila direito, né? na anamnese você vai identificar esse profissional, sabe como, né, essa pessoa sabe como. Você vai perguntar, você já fez alguma volumização de glúteo? A paciente vai dizer, sim. Certo. Há quanto tempo? Aí ela vai dizer o tempo. Aí você pode perguntar, e os resultados, eles permanecem? Como que foi a duração desse resultado? Resultado de preenchimento com ácido hialurônico, ou com PRP, ou com glúteo maxi, são resultados que, a longo prazo, eles não se mantêm, né? O glúteo maxi, ele é o resultado que mais vai se manter, por quê? Porque ele vai trabalhar em 2 camadas, aumentando as suas estruturas. Mas o PRP, ele vai ser reabsorvido, e o ácido hialurônico também, né? Então, se a paciente fez volumização de glúteo e teve resultado, até hoje, está mantendo, sei lá, 5 anos, pode ser que ela tenha feito um PMMA. Uhum. Né? Então, é uma pergunta legal para tentar perceber esse paciente em consultório. Entendi. Outras condições que você não vai fazer, doenças autoimunes, diabetes descompensada ou outras doenças também descompensadas, pressão alta, paciente em uso de ácido acetil salicílico. Isso acontece direto. Então, é muito importante ter lá na tua anamnese. Está fazendo uso de alguma medicação? Ácido acetil salicílico. Não pode. Por quê? Porque provavelmente o paciente tem pressão alta e está fazendo uso de anticoagulante. Qualquer outro tipo de anticoagulante também não pode fazer. Vai aumentar sangramento, vai aumentar hemorragia, edema ali. O paciente pode ser que pegue um sol, vai ficar manchada. E aí eu até trouxe aqui também, né? Medicamento, uso de medicamentos. Não só os anticoagulantes, mas anti-inflamatórios. Por quê? Porque a gente precisa também inflamar aquela região. Então, se a gente não inflamar aquela célula com os estímulos corretos, a gente também não vai ter produção de colágeno ou aumento de fibra muscular. E antibiótico também não é legal estar fazendo uso, tá? Tudo isso vai competir. Sobre a avaliação estética, que é bem importante também, uma boa anamnese.
eu tenho já a minha anamnese padrão, porque, como eu te falei, eu faço a avaliação junto com a consulta nutricional. Então, eu faço uma avaliação muito, muito minuciosa, com muitas perguntas de saúde, mas também tem a anamnese que vem dentro do Glúteo Max, que é essa aqui, ó. Vou te mostrar. Eu acho ela interessante. Inclusive, ela já vem com as contraindicações atrás, né? Ela vem com para a pessoa assinar com direitos de imagem. Essa é a parte da frente da ficha de anamnese. E tem a parte de trás. Aí a parte de trás, aqui na parte superior, tem um quadradinho para você ir colocando as datas das sessões e as medidas, que é muito importante. Você vai fazer só foto? Não, você vai fazer medidas também, para ir comparando, porque nem tudo dá para a gente ver só com as fotos, tá? Mas se você mostrar por A mais B que as medidas mudaram, também é interessante. Se você tiver uma balança de bioimpedância, melhor ainda, que aí a gente consegue ver exatamente na região de quadril, tendo aumento dessa concentração ali de gordura, principalmente. E na parte inferior aqui dessa anamnese, da parte de trás, tem a liberação de imagem, que a pessoa vai assinar. Então, é uma anamnese legalzinha para você utilizar em consultório, tá? Vale a pena. Em relação aos registros, você sempre vai tirar 3 fotos. As 2 que você fez e uma a 45 graus. Como é que é essa foto a 45 graus? Você vai ficar na lateral da paciente e um pouquinho mais para o lado. Você vai ficar aqui na diagonal da paciente, para poder mostrar tanto o volume, né, quanto a melhora nas outras estruturas. Cintura, quadril. Então é uma foto interessante também. E depois, na hora que a gente for postar o antes e depois, a gente sempre vê qual que foi o ângulo que ficou melhor. Você tem uma foto dessa de 45? Só para mim ver direitinho como é o ângulo? Tenho Você sim, envia, por favor? tenho sim, eu te envio. Uma coisa legal que eu estava pensando em fazer para ti era te enviar pelo menos 2 resultados de antes e depois, para você começar a vender. E aí você coloca como se fossem teus resultados, tá? Pode ser também. Eu te envio 2 antes e depois, e aí você cria alguma forma de postar. Pode ser através da estratégia de venda, né? Eu tô querendo fazer com essa estratégia. Tô querendo postar algo no feed que fale sobre harmonização glútea e o patrocinado para poder chamar atenção no Instagram. Isso aí, tá? Perfeito. Pode ser. Avaliação física. Nessa avaliação física, você vai tirar todas as medidas da paciente. Cintura, abdômen, quadril. Quando chegar ali no glúteo, você vai tirar o glúteo mínimo, que é mais superior, o glúteo médio e o glúteo inferior. Essas medidas elas têm para você colocar no quadradinho da própria anamnese da PhD do Brasil. E eu vou mostrar para você na aula prática como é que faz, tá? Essas medidas, onde exatamente você vai tirar as medidas, porque tem pontinhos específicos para a gente sempre tirar no mesmo lugar, né? Porque senão, na próxima consulta, a gente tira em outro lugar e dá diferença de medidas. E o termo de consentimento livre esclarecido sempre tem que ter. E na própria anamnese da PhD também já tem. Eu fiz um termo, eu não sei ainda se tem tudo o que precisa. Aí eu posso te mandar para você dar uma analisada, se tem alguma coisa que é importante ter e não está dizendo. Pode mandar sim, tá, Gisele? Pode sim. E como é que... Sobre o produto, hoje você utiliza para esses fins, né, de tratamento intramuscular e só o da PhD mesmo? Eu vi que tem da Biometil, né? Alguns profissionais postam, né, umas caixinhas da Biometil. Mas você utiliza hoje mais os da PhD? Só os da PhD. E você, como enfermeira, pode ser que não consiga comprar da Biometil. Pois é, né? Eles têm esse negócio.
Eu fico pensando se, dentro de todos os outros profissionais, depois do profissional médico, o enfermeiro que faz prescrição, e eles não consideram, né? A Victa, por exemplo, não considera o enfermeiro como prescritor. É um absurdo, tá? Eu fico impressionada. Uhum. Agora imagina eu que sou esteticista. Ainda bem que eu trabalho com equipe. Então, eu trabalho com a fisioterapeuta dermatofuncional e a biomédica. Então, só para você ter noção, a PhD do Brasil também não vende para esteticista. Todos os meus produtos, ó, responsável técnica é a nossa dermato. Não, o meu até que eles vendem para mim. Aí na Victa, como eu tenho a amiga farmacêutica que a gente trabalha junto no consultório, aí ela solicita e dá certo. Eu não gosto muito, porque eu prefiro, né? Mas às vezes a gente tem que usar as artimanhas para poder ter o produto. Exato. Eu não lembro se é o Sculptra, eu não lembro qual que é a empresa, se é a Galderma, que é o Sculptra é da Galderma. Sim. Eu não lembro se é a Galderma ou se é... Eu não lembro o nome de outra que também não vende para enfermeiro, porque por ser uma indústria americana, se eu não me engano, é a Galderma. Ou é a que vende a Botox. Não lembro qual é a que vende a Botox. O Botox também é da Galderma. É da Galderma, né? Não, então a Dysport é da Ispin. É da Galderma mesmo, da Botox. Eles não vendem para gente, enfermeiro, porque por ser uma empresa americana, eles não entenderam ainda que nós podemos fazer a prescrição. Eles falaram que estão indo ainda para um processo, para ver se libera. Aí o consultor falou assim, Gisele, mas a gente faz o teu cadastro normal. E aí o teu pedido, você pode pôr, né, um colega para assinar para você, um odontólogo, um médico. Aí acaba que eu estou comprando com representante de distribuidor, porque o valor também está quase a mesma coisa, e a Galderma ele pede um pedido mínimo, que ele é muito alto. Aí não dá. Mas é isso. Mas aí eu vou pensar, então, na possibilidade do Sculptra. Isso, Né? Aqui tem a moça que distribui, que inclusive eu estou comprando agora produtos dela, quando é preenchedor, toxina, porque ela rapidinho vem, entrega, e eu estou trabalhando agora mais com demanda. Tipo, tem a demanda, solicito, porque no comecinho eu pedi uma quantidade assim, que eu comecei a trabalhar na linha que produto parado é dinheiro parado, não tem condição. Exato. E aí eu vou pedindo por demanda. O da PhD não, apesar que ela vende, mas eu prefiro fazer o pedido direto com o pessoal. Até porque não são tão onerosos, aí a gente consegue pedir uma quantidade maiorzinha. Perfeito. Mas eu vou pensar do Sculptra mesmo, né? Porque ele vem, tem um que vem só um e tem um que vem de dois, né? Compra o que vem de dois logo. Logo, porque fica melhor o valor, né? Isso, aí fica melhor. O Sculptra, né? Como eu não trabalho com ele, mas eu vi sobre, diz que tem que ser diluído 24 horas antes. Não precisa mais. Não precisa mais? Não precisa mais. Isso era até ano retrasado. Mudou, agora a tecnologia do Sculpta você consegue diluir na hora. Pode diluir na hora, né? Na hora. Agora, você tem que ficar ali mexendo um pouquinho mais, né? Ele é bem chatinho. Fica ali mexendo um pouquinho, enquanto isso vai conversando com a paciente, ou então dilui aqueles 15 minutinhos antes da paciente chegar, para não deixar... Então, né? Porque até então foi... Acho que foi agora, ano passado, estava tendo uma mentoria profissional, falou. Eu não sei se porque, como ela não trabalha mais com Sculptra, ela só falou a nível de conhecimento, então eu acho que ela não estava atualizada em relação a isso. Exatamente. Agora, porque o Eleva também é 1 hora, né? 1 minuto para 10, 1 minuto para 10. Ele não tem essa didática, né? Tem a maquininha do Eleva. Mas para adquirir tem que fazer uma compra. A gente tem a maquininha lá. Daí a maquininha lá. De uma quantidade, né? Tem que fazer uma compra de uma quantidade. Às vezes eles estão com umas promoções legais. Teve uma amiga que conseguiu agora numa promoção bem bacana, mas eu estou evitando ainda fazer. Pela minha experiência, eu estou achando melhor que eu fiz errado, né? Ano passado, achei melhor esperar um pouco. Mas então o Sculptra, né? Dá um bom resultado e dá para trabalhar legal, né? Dá para trabalhar legal, tá bom?
E aí, para a gente finalizar aqui, ó, quais são os protocolos que a gente pode associar com o Glúteo Max? O pump, que eu gosto de associar antes do procedimento, né, o pump up, porque eu vou trazer aquela circulação para as camadas que eu preciso para aumentar essa minha entrega de produtos. A corrente russa ou a corrente alce também funciona. No teu caso, vão ser os exercícios físicos para a gente ter a quebra dessas fibras. E a drenagem linfática também que você pode colocar, tá? Seja ali no pré, para melhorar a circulação, ou então, se você quiser dar um espaçamento maior, de uma semana, né? Às vezes você monta um protocolo mais longo com essa tua paciente, às vezes ela não quer fazer toda semana o protocolo, entre um e outro você pode colocar a drenagem. São os que mais são associados no Glúteo Max. Mas fora isso, foi o que a gente conversou. Dá para montar protocolos maravilhosos. Então, só aqui, ó, a gente conversamos com o protocolo da tua paciente modelo. Os esvaziadores de gordura que podem entrar ativadores metabólicos, podem entrar o bioestimulador de colágeno no final, e sempre em mente que você precisa vir trabalhando por camadas, e sempre de baixo para cima. Ou seja, musculatura, camada subcutânea e depois você vai trabalhar a derme. Tá bem? Sempre assim pensando. Thaisa, não é na mesma região. Vou trabalhar glúteo, culote e flanco. Então pode trabalhar camadas diferentes, tá? Não tem problema. Mas se for na mesma região, sempre. Por exemplo, eu tenho uma paciente, um exemplo, né, hipotético. Eu tenho uma paciente que ela precisa fazer, que ela também tem estrias e seria interessante trabalhar com as estrias, né? Não sou eu que trabalho, né? É a colega que trabalha com essa parte de clareadores. Poderia associar em que momento? Depois do Glúteo Max. Depois de tudo. Principalmente se ela for fazer uma intradermoterapia, ou então o que ela costuma fazer? Tem jato de plasma também para estria, tem os peelings, o que ela normalmente faz? Tem os peelings e tem também a indução percutânea, né? Que vai com microagulhamento, furando. E tem também os peelings, né? Então, seria ideal, terminei todo o protocolo do Glúteo Max, eu venho tratando agora essa região da pele, né? Exato. De baixo para cima, musculatura, subcutâneo, derme, e aonde que ela vai trabalhar ali na indução percutânea com microagulhamento? Epiderme e derme, então de cima para baixo. Vai ser o último que vai trabalhar. Ou peeling, que também vai ser epiderme e derme, dependendo do ativo que ela utilizar. Aí, se eu fizer, por exemplo, um bioestimulador, eu posso também fazer no mesmo dia, melhor depois, porque já vai ficar muito dolorido, né? Vai fazer em outra sessão. Posso fazer com uma semana depois do bio? Pode, né? Obedecendo sempre 7 dias, né? Isso aí, tá? O bioestimulador de colágeno, você consegue até fazer com um pouquinho antes, tá? 3 dias depois você já pode estar fazendo um peeling, tá bom? Porque ele vai estar só com edema e a gente não vai chegar naquela camada mais profunda, é mais superficial. É só para no mesmo dia a gente não causar muito estresse. A drenagem, ela seria no mesmo dia? Pode ser no mesmo dia. Pode ser, mas sempre antes, tá? Depois dos esvaziadores de gordura, a gente não vai mais mobilizar essa pele. Não pode massagear. É interessante. Eu conversei com uma moça, que ela é uma massoterapeuta, e ela disse para mim, porque eu falei, ela até ia me dar umas dicas, né, de drenagem. Eu falei que eu queria muito aprender para me poder associar, porque querendo ou não dar um valor no serviço para o paciente. E eu não sei fazer. E não tenho condição também de ter alguém para ofertar, porque como vai aparecer um paciente uma vez, né? Até para mim fazer essa parceria é difícil, então eu queria pelo menos aprender. E ela ia me ensinar, mas ela, no momento, ela está aqui. Mas ela me comentou que nos esvaziadores ela tem recebido pacientes para ela fazer
Tipo, 3 dias após os esvaziadores. No caso, o ideal é fazer antes? Pode fazer 3 dias após. Só que no dia. Não, no dia nada, né? Mas após eu posso. Pode. 3 Pode dias sim. é a janela ideal, né? 3 Pode dias. até, pode até 24 horas. 24 horas depois você já pode mobilizar. Mas antes que isso, não. Só se eu fizer no dia. Ah, hoje eu vou fazer os esvaziadores, eu faço a drenagem. Isso, e sempre antes de aplicar os esvaziadores. Depois, o máximo que ela vai fazer é utilizar a cinta. Tá? A cinta, tipo, se for no abdômen, ela vai usar a cinta também abdominal, né? Ali para poder. Isso aí. Tem paciente que faz no braço que eu peço para comprar de bracinho também, tá? Que são aquelas maiores. Então, eu vou fazer uma crioharmonização. Olha aí, ó, essa crioharmonização a gente poderia até fazer a aula. Pode ser interessante. Ainda não tem data marcada, a gente vai fazer esse mês a crioharmonização. E essa paciente, ela comprou a cinta de bracinho, que eu pedi para que ela comprasse, que essa eu não dou, não. Vamos pensar. E aí, agora, o que eu quero saber de vocês, Gisele? Se você está com alguma dúvida em relação a essa parte teórica do glúteo maxi, e se a gente já consegue também olhar juntas os calendários para a gente já marcando as nossas próximas aulas até o final. Por que eu preciso disso? E isso é muito importante. Porque eu já preciso mobilizar as pacientes modelo. Tá bom? E aí a minha oferta para paciente modelo é diferente lá na clínica, né? Eu chamo elas para serem paciente modelo justamente, porque elas vão aparecer, né? Elas aparecem no vídeo, então elas têm que dar esse consentimento. Não, dá para a gente ver sim. Só uma dúvida em relação ao glúteo max, quando elas perguntarem durabilidade do resultado. O que eu digo a elas? Que o resultado ele vai pendurar enquanto ela tiver uma boa alimentação, uma boa atividade física. Exatamente. É exatamente isso, Gisele. Você já respondeu para mim. Você entendeu bem a parte fisiológica, né? O que vai acontecer ali? Eu vou ter aumento de fibra muscular e eu vou ter aumento de camada de gordura. Isso daqui não vai retroceder. Uma vez que a célula de gordura ela é criada, ela não deixa de existir se eu não matá-la, né? Se eu não for ali com algum estímulo e realizar apoptose ou então necrose. Até no processo de emagrecimento, se essa paciente emagrecer, essa célula de gordura ela não vai deixar de existir. Ela vai continuar ali, tá? Ela só vai estar murchinha. Vai estar sem gordura dentro. Então, o que você vai falar para essa paciente? Se você mantiver os seus hábitos de vida, você vai manter os teus resultados do final do nosso procedimento, tá? Ela vai manter esses resultados. Mas se ela mantiver e se ela continuar fazendo, eu tenho uma paciente que é um estudo de caso maravilhoso, que é a Michelle. Eu só vou conseguir se eu conseguir no Instagram dela aqui. Mas a gente fez, ela de vez em quando faz, assim, pelo menos uma vez por ano ela faz, mas ela manteve os treinos dela. Ela não tinha nada de glúteo quando ela começou a fazer. E hoje em dia ela tem uma bunda invejável, que é maravilhosa. Mas também porque ela treina pra caramba e ela está sempre, uma vez por ano, fazendo o glúteo maxi, pelo menos. Então ela mantém os resultados dela e potencializa. E cada vez mais ela tá com um glúteo gigantesco, tá bem bonito. Depois eu acho a foto dela, a gente tem antes e depois. Eu compartilho contigo. Tá? Vamos deixar então nosso próximo cronograma? Vamos deixar nosso cronograma prontinho? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas pra gente ir anotando. Hoje é dia 9. Pode falar. Thaís, uma dúvida assim em relação não seria resultados, mas seria a harmonização glútea. Eu não consigo fazer uma sessão única, né, com tudo. Aquilo ali tudo é internet, né? Aquilo ali é resultado para vender. Quando você
Às vezes você fez um bumbum, a primeira vez que a paciente foi, você já tem o antes e depois extraordinário. Mas isso tudo depois ele sai. São iguais os resultados com PRP, né? Uhum. O resultado de PRP é maravilhoso para volumização glútea imediata. Mas o que que acontece? Você sabe isso melhor que eu, você é enfermeira. O PRP ele vai ser reabsorvido É bem rapidinho. e muito rápido, mais rápido do que o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele também é uma estratégia para volumização glútea, mas ele também vai sair. Hoje em dia, de resultado para volumização glútea, o Glúteo Max ele é um dos melhores. Em Né? termos de custo, também é um dos melhores. O preenchedor, ele vai vir no final, só para refinamento de pontos, né, que não ficaram tão bem definidos, né? Exatamente. Porque assim, o que eu penso, às vezes eu vou para uma cidade aqui, que é a minha cidade natal, aí eu fui agora da última vez, eu fiz botox, preenchedores faciais. Se eu for vender essa oferta do glúteo, é um pouco complicado, né? Porque é um protocolos semanais, né? O que você consegue trabalhar de uma vez só é a subcisão, que aí você vai melhorar realmente a celulite de forma instantânea, a paciente vai ver esse resultado no final, ali ela já vai se impressionar com a subincisão. E o ácido hialurônico também. Ou os bioestimuladores, você fazendo ali a análise do glúteo, vendo que tem uma necessidade de melhorar a flacidez tissular, Já pode trabalhar. o ácido hialurônico é um pouco assim, porque o bumbum tem precisa de muito preparo para receber o ácido hialurônico, né? E sabe o que que eu acho? É um procedimento extremamente caro. É muito caro. Você não vende muito aí. Não. Ele é extremamente caro e a paciente vai ficar com esse resultado durante 3, 4 meses. Entendi. Então, até pro teu nome, se você for vender, deixar isso bem explícito para tua paciente, para ela não achar que pagou gato por lebre. Porque é um procedimento que você vai cobrar ali uns 4 mil reais em uma sessão, pelo menos, para fazer esse resultado, para utilizar essa Pouquinho quantidade. ml, né? Entende? Exatamente. Para poder dar essa entrega de resultado para a paciente e ela vai perder em 3, 4 meses. Se é uma paciente que tem dinheiro, que vai fazer uma viagem pontual e vai exibir o bumbum dela lá, talvez seja vantajoso. Mas para uma paciente que quer um resultado mais duradouro, que é a maioria das pacientes, não é tão interessante. Então é melhor você trabalhar o Glúteo Max no teu consultório. E o Glúteo Max, vamos supor, é uma paciente que tem um glúteo muito pequenininho. Você não precisa se limitar a 5 sessões. Você pode fazer até 10. E se eu não conseguir fazer a sessão semanal, se eu fizer quinzenal, vai manter o resultado, não vai infringir, né, no resultado da paciente. Vai ter menos entrega. Vai ter menos entrega de ativo e vai demorar mais tempo para ela chegar naquele resultado final. Mas vai ser interessante também. Às vezes é uma paciente que tem pouca condição financeira e quer investir de 15 em 15 dias. Pode ser também, tá, Gisele? Porque também já faz a venda completa, né, do protocolo. Mas é porque eu falo que às vezes vai dar um imprevisto, não vai conseguir fazer com uma semana. Enfim, eu posso ter uma margem a mais de dias que não vai ter problema, né, para essa nova sessão. E eu já vou te dizer o que acontece muito com a gente ali na clínica. Lembra que eu te falei que a fase 2 ela arde? Tem paciente que é muito sensível. E ela faz 1, 2 sessões e depois ela some. Ai, meu Deus. Ela some, ela começa a correr. Então, você já deixa isso explícito para ela. Ó, é um procedimento muito eficaz. Só que eu preciso que você venha semanalmente e faça até o final para que você colha os resultados.
tá? Porque se você começar a deixar um espaçamento muito grande entre uma sessão e outra, você pode botar isso no teu contrato na hora que você for fechar ali a venda. E esses casos aí que eu não comecei a vender ainda, eu tenho que fazer contrato, eu não fiz ainda. Faça Porque o contrato. contrato ele é interessante para esses protocolos, né? Exatamente. Para paciente não, vamos supor, daqui a 1 ano ela cisma que ela pagou e ela quer voltar a fazer. Não, tem que estar especificado lá no contrato o máximo de espaçamento entre uma sessão e outra e o máximo de tempo que ela ainda pode entrar em contato contigo para continuar fazendo esse procedimento, tá? E até para benefício próprio dela, que é a garantia dela, que a gente vai todas as semanas se encontrar durante 2 meses ali mais ou menos, para ter o resultado final. É um tratamento para ela ter um resultado duradouro. Então são 2 meses religiosos ali. As pacientes, elas adoram estar próximo de você e principalmente se você tiver uma experiência no teu consultório. Então no dia da Eu até prefiro que ela vá mais, que é porque Isso, claro. aposta que ela tá lá. Quanto mais ela for também, mais você consegue vender para ela. Porque você sempre tá falando de alguma coisa que você tá fazendo, você vai fazer amizade com ela. A área da estética é assim, né? A gente faz amizade com o nosso paciente, daqui a pouco ele sabe tudo que você tá fazendo, o outro paciente que ele vai atender na sequência, que você pode falar também, como até uma própria estratégia de venda. Ah, olha, então a nossa próxima sessão é quinta-feira, né? Ah, que legal. Então, quinta-feira mesmo, porque quarta-feira não daria para te atender, porque na quarta-feira eu tenho uma crioharmonização o dia inteiro. Crioharmonização, o que é isso? Sim, crioharmonização. E aí você vai puxando, né? Você vai falando, enfim, vai colocando venda ali subliminar. Quando ela vê, ela já está interessada em fazer uma outra coisa. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Hoje é dia 9 de junho. Nós fizemos a parte do nosso glúteo maxi teórico. E na próxima semana, dia 16, dia 16/6, vamos fazer o nosso glúteo maxi prático. Ok. Esse horário para você é bom? É o melhor horário para mim. Perfeito. Então, Na segunda. deixei marcado aqui às 9. Dia 23, a gente inicia um novo conteúdo. Vamos falar sobre os esvaziadores de gordura? O que você acha? Vamos? Que é uma ótima associação. Esvaziadores de gordura. E aí a gente começa pela teoria. E aí a teoria se prepara, que é uma teoria bem densa, porque existem vários ativos no mercado e você precisa conhecer boa parte desses ativos, até para poder compor as melhores mesclas, para quando você bater o olho numa mescla, você não ir só pelo nome. Por exemplo, Light 1, Light 2, Power 1, Power 2, mas você entender quais os ativos que tem ali e como que eles vão funcionar. Na outra semana a gente vai fazer a prática, que aí é dia 30. Dia 30/6, esvaziadores prático. Na outra semana, que é dia 7/7, qual o nosso próximo assunto? Gisele. Ah, ó, se você topar, sabe o que a gente pode fazer? Eu tenho uma paciente de crioharmonização para fazer esse mês, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Só que é uma paciente que só consegue no sábado. Você consegue sábado algum dia? Não sei, vai depender aí do sábado. O que eu posso fazer? Eu posso deixar gravada essa aula também para ti, tá? Uma aula prática gravada para você. E aí no dia 7/7 a gente pode conversar sobre a crioharmonização. Vai falando, tá? O que você quer também. E aí na outra semana eu já te entrego
aula gravada da crioharmonização. Tá. Então, olha só. Temos 3 assuntos aqui, por enquanto, e temos mais 3 assuntos para falar, né? Então, dia 14/7 já foi. Dia 14/7, peraí. Dia 14/7. Dia 21/7, próximo assunto. E aí? Pode ser os bioestimuladores. Bioestimulador. Bioestimuladores teórico. E na outra semana, dia 28, bioestimuladores práticos. Na outra semana, é dia 4 de agosto. Vamos fazer uma aula de ativadores metabólicos e suplementação? Vamos. Acho que vai fazer total diferença para você nos seus protocolos. Ativadores metabólicos e suplementação. Isso vai te ajudar muito a montar os teus protocolos. Teórico. Na outra semana, dia 11. Dia 11/8, a prática. Então, 1, 2, 3, 4, 5, a gente só precisa de mais um assunto para a gente fechar aqui. Mais um assunto que você gostaria de ver, Gi. Vai ser o último dia? Vai ser o nosso último assunto. Esse a gente pode deixar em aberto para ir vendo, né, o que pode ser nessa data. Pode ser também. Pode ser que até lá, ó, quem sabe até lá você não tá com uma tecnologia diferente, alguma coisa diferente. Vai ser bem legal. Então, vai ser maravilhoso, eu tenho certeza, tá? A gente vai se ajudando muito nesse processo, Gisele. Até em questão de venda, de te ajudar com protocolo. Por exemplo, hoje a gente meio que montou um protocolo juntas, né? Que foi o protocolo específico da tua paciente. Mas vamos supor, você pode montar o seu protocolo de glúteo maxi vendendo a harmonização glútea. E aí você já coloca ali na tua precificação 3 ampolinhas de esvaziadores de gordura. E aí você vende com esse nome, a harmonização glútea, já fechadinho o pacote, né? Pode ser uma ideia também para ti. Então, olha só como que ficou. Nosso primeiro assunto dessas 2 primeiras semanas é o glúteo maxi. Depois nós conversaremos sobre os esvaziadores de gordura. Depois sobre a crioharmonização, que aí vai mudar o teu resultado, o teu patamar de resultado, principalmente emagrecimento e harmonização corporal. Depois bioestimuladores de colágeno, ativadores metabólicos e suplementação. E o último tema ele ficou em aberto. Certo? Então teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aulas. E essa é só a nossa primeira. Tá, perfeito. Tá bom? Fechamos então hoje? Fechamos. Perfeito, Gisele. O que você achou da nossa aula hoje? Ai, amei. Amei bastante. Já consegui tirar muita dúvida. Que bom, Gisele. Fico muito feliz, tá? Espero poder te ajudar muito, muito, muito nessa tua jornada, nessa tua caminhada. Vamos juntas.
Um beijão para você. Beijão. Fica com Deus. Uma ótima semana, que essa semana vai ser incrível. Joga a energia lá em cima, alegria lá em cima, que você vai vender muito. Tá? Amém. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.